Olá, queridos! Nordeste em chamas e o conclave do Nordeste. Meus irmãos, agora sim, nós temos todo o conteúdo, tá? Foi enviado ao Pastor Solo o conteúdo daquela reunião, o áudio. E olha, pasmem, o próprio GDT disse: pode divulgar, pode ficar à vontade. E aí nós vamos falar. Já que ele autorizou, pastores gravaram e ele disse: pode divulgar, e eles divulgaram. E nós estamos aqui para ouvir aquilo que foi dito pelo pastor Dr. Vitalino Guedes, tá bom? Fica conosco até depois da vinheta. Olá, queridos, graça e paz, somos podcast Pastor Júnior aqui que vos fala, Triplo C, né? Chegou, já curte e compartilha e comenta. Se você não é inscrito, meu irmão, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações. É comum ver alguns irmãos chegarem do nosso particular: pastor, eu não vi o seu vídeo, eu não fui notificado. Eu disse: meu irmão, você está notificado? Meu irmão, você está notificado? Não? Não. Você está inscrito? Eita, pastor, não. Então se inscreva. Eu estou inscrito, mas ativou o sininho de notificações? Porque é através do sininho de notificações que você vai receber a informação do YouTube dos vídeos que forem publicados aqui, tá? E a terceira coisa é dar um amém. Ok, fala alguma coisa, porque o YouTube vê isso tudo aí como interesse. Você tem interesse sobre a questão. Por isso que a gente diz: curta, compartilhe e comente. À medida que você vai interagindo com a plataforma Google, ela vai dizendo: ó, essa pessoa se interessa nesse conteúdo. E aí, quando a gente publica, imediatamente a pessoa já recebe a notificação do vídeo novo que for publicado aqui no nosso canal, tá? Queridos, direto ao ponto, vamos para o conclave do Nordeste. Diga aos irmãos que que esse material que foi publicado na TV Manaim, tá, do pastor Solon, ele é um vídeo um pouco longo, é de 1 hora e pouco, mas a gente não vai fazer o vídeo todo agora, vamos fazer em partes, para que a gente possa discutir, analisar as falas, os pontos. Isso é muito importante, tá? Então vamos lá. Direto ao ponto, queridos. Tá aqui. TV Manaim, eu peço aos irmãos que não são inscritos ainda nesse canal do Pastor Solo, TV Manaim, tá? Ele só tá agora com 623 inscritos. É? Então você se inscreva, ative o sininho de notificações aqui no canal do Pastor Solo, que teve muito trabalho para poder montar esse material, para que a gente tivesse conhecimento daquilo que está sendo, daquilo que foi, na verdade, a reunião, o conclave do Nordeste, tá? Bom, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Vamos começar. Bom, primeira coisa, antes de soltar o áudio, olha o que está escrito aí. O que eu estou dizendo aqui, eu digo em qualquer lugar. Pode anotar, pode passar para quem quiser. Eu não estou nem aí. Certo. Essas são as falas. Então, já que ele disse pode anotar, pode distribuir, não estou nem aí, então é por isso que nós estamos aqui, certo? Fazendo esse react, tá bom? Vamos lá, vamos soltar o vídeo aqui e vamos conversando aos poucos. O que eu estou dizendo aqui, eu digo em qualquer lugar, pode anotar, pode passar para quem quiser, eu não estou nem aí, porque é nossa função, posicionamento. E Deus tem nos dado essa bênção, independente de nós estarmos forçando. Irmãos, eu dou uma paradinha aqui para antecipar o que é que acontece aqui, tá? Gedeuti, ele diz assim: eu não vou me antecipar o áudio, mas esse aqui eu preciso, esses dois foram necessários para poder explicar um pouco mais a você. Veja só, olha o que Gedeuti disse lá atrás. E Deus tem nos dado uma bênção, independente de nós estarmos forçando, forjando. Querer que as coisas aconteçam à custa de propaganda, marketing, nós não estamos preocupados com isso. Essa obra é discreta.
Então, GT já disse, e eu tenho vídeos aqui direto do Túnel do Tempo, onde ele proíbe propagandas e diz que quando se faz propaganda, o diabo, o adversário, vê as posições da igreja e nós, disse GDT, não podemos denunciar as nossas posições. E aí, quanto ao marketing, disse, olha, vai precisar de marketing, né? Querer que as coisas aconteçam à custa de propaganda, marketing. Não, nós estamos preocupados com isso. Essa obra é discreta. Irmãos, aí quando você chega no YouTube, é propaganda. Quando você vê louvores da Igreja Cristã Maranata no YouTube, tem patrocínio pago para divulgação de louvores. Divulgação de qualquer evento da igreja nas revistas, tem conteúdo pago lá. É só patrocinado por, conteúdo elaborado por. Tá lá, é patrocínio, é pago, certo? Então essa questão, as revistas têm interesse em divulgar o nosso material. Na verdade, irmãos, ela tem interesse porque se paga. Se você paga, ela tem o quê? Tem interesse. E aqui, irmãos, está essa pessoa chamada Beth Rodrigues. Eu vou ler, tá? Porque ele passa o áudio do solo, mas a matéria passa ao lado e eu gostaria de ler para vocês, tá? A marqueteira Beth Rodrigues não para. Depois de trabalhar anos a fio, ajudando a eleger governadores, prefeitos, a professora de literatura agora fará gerenciamento das mídias de empresas de diversos segmentos. Vamos seguir um pouco para poder chegar aqui onde a gente quer, tá? Forjando, querer que as coisas aconteçam a custa de propaganda, marketing. Mano, Aqui, ó. A bruxa do marketing político, ela é conhecida como bruxa do marketing político, você vê. A Maranata contrata uma pessoa que é chamada de bruxa do marketing. Tudo certo, né? Bom, a bruxa do marketing político vai do céu ao inferno. Além dos campos político e empresarial, Beth está incumbida de reconstruir a imagem. não preocupado com isso. Essa obra é discreta. Reconstruir a imagem da Igreja Cristã Maranata abalada por escândalo de corrupção. Então veja, depois daquilo que aconteceu, 2011, 2012, 2013, onde a liderança foi presa, onde foi aberta as entranhas da cúpula da Maranata, a imagem diante da sociedade, diante da política, diante dos empresários, diante dos jornais, a imagem ficou abalada. É o que diz a matéria, tá? A imagem ficou abalada. E para recuperar isso, a Maranata contratou quem? A bruxa do marketing. A bruxa do marketing político para mudar. Foi lá onde começou a usar a logo do ICM, tantas coisas que foram feitas a partir de aí. Então, de um lado, num tempo passado, ele disse assim: querer que as coisas aconteçam à custa de propaganda e marketing? Não estamos preocupados com isso, essa obra é discreta. Do outro, uma matéria que é mais recente do que ele falou, disse que foi contratada a bruxa do marketing político, certo? Para fazer o quê? Reconstruir a imagem da igreja que chama Maranata. Só uma pergunta: a imagem de uma pessoa reconstruída como? Por quê? Porque ela foi abalada pelo escândalo de corrupção. É o que diz a matéria. Vamos lá. A nossa reunião ela tem um propósito, né, de tratar com os pastores do norte, né, do nordeste, né, pastor do nordeste, especialmente irmãos do estado do Ceará, diante de alguns eventos, né, e nós gostaríamos, o senhor orientou que esta reunião acontecesse nesta noite, e nós estaremos ouvindo o
presidente, né, que estará trazendo uma palavra para os pastores e, com certeza, o objetivo de fortalecer os ministérios e algumas outras orientações. Bom, irmãos, começando aqui, vocês vão ver ele falando, Irmãos, a paz do Senhor. tá? Deixa eu voltar um pouco aqui, irmão, me permita, aqui. Eu quero ler. A reunião tem o propósito de tratar com os pastores do Norte. Pastor, nem sabia que o Ceará ficava no Nordeste, depois acho que ele foi corrigido. Tudo bem, isso acontece, né? Bom, diante de alguns eventos, né? Esses eventos aí é a saída do pastor Jeová, de lá do Nordeste. Vamos seguindo. E nós gostaríamos. O Senhor orientou. Eles não trouxeram a visão. Seria tão bom que ele trouxesse a visão, né? Ó, o Senhor revelava que havia, né? O Senhor mostrava um anjo que trazia um calendário com o dia tal, a hora tal, mostrando que Deus, ele orientou para que se tivesse essa reunião. E qual é a forma? Aí o Senhor orientou essa reunião. Eu não entendo como é que Deus, que é presciente, preste atenção, que ele conhece as coisas que vão acontecer, e Deus não revelou a GDT que ele ia ser grosso, arrogante, prepotente naquela reunião. O Senhor viu uma reunião acontecer, mas não revelou ao GDT que ele não deveria expor de uma forma tão grosseira, antiética, mentirosa, os pastores, diante dos pastores, o pastor Jeová, que acabara de sair da Igreja Cristã Maranata lá do Ceará. Deus não viu isso. É um Deus presciente que conhece tudo de antemão. Quer dizer que Deus viu isso aí, essa reunião, e agora eles fazem a reunião e vai começar o show. O show. Você vai ver que essa reunião tem tudo, menos de cristã. Certo? Vamos lá. Vamos seguir. Temos ouvido o presidente, né, Outra coisa, será que essa revelação foi do Senhor ou foi algo que faz parte dos poderes de um presidente? Convocar reuniões. Convocar reuniões. Eu acredito que ele convocou a reunião e disse assim, rapaz, vamos consultar o Senhor. E aí abriram a Bíblia, na bibliomancia, e aí o Senhor disse que sim. O Senhor disse que sim para ele chegar e fazer o que fez. Vamos lá. que estará trazendo uma palavra para os pastores e, com certeza, o objetivo de fortalecer os ministérios e algumas outras orientações. Bem, irmãos, a paz do Senhor, está ligado na área onde estão me ouvindo. Primeiramente, um prazer de falar com os nossos irmãos. E temos essa reunião hoje aqui que não é tão importante, mas necessária. Veja só. A reunião não é tão importante. Você convocar 280 pastores, pedir para ele cancelar todos os cultos, tudo que tiver marcado pelo pastor, qualquer tipo de vigília, o que você imaginar, tem que ser cancelado, teve que ser cancelado. Quer dizer, temos aqui uma reunião hoje que não é tão importante, mas ela é necessária. Se não é tão importante, por que não marcou para outro dia? Porque o senhor revelou a data? Se não é tão importante, como é que você considera o fato de Deus ter revelado não ser importante? Se for, tudo que vem de Deus é muito importante, irmãos. É importantíssimo. O que ele está dizendo é o seguinte: só estou fazendo esse negócio aqui, mas não tinha necessidade nenhuma. Eu não queria estar aqui. Entre aspas, né? Será que não queria? Ele está ali, irmão, só para corresponder à bomba que está o Nordeste. Nós estamos vendo o que está acontecendo. Joaquim, na live de ontem, eu não sabia disso, tá?
Joaquim na live de ontem soltou uma bomba que está acontecendo no Nordeste. Reuniões já estão acontecendo. Olha, meu Deus, vamos lá. Tanto que alguns irmãos ficam surpreendidos com o posicionamento de algum companheiro que tem uma dificuldade espiritual, material, seja o que for, e joga isso na conta da igreja do presidente. Então veja só, o pastor saiu e os irmãos ficaram surpreendidos. Então ele está fazendo a reunião porque irmãos ficaram surpreendidos. Com certeza, tá? O soldado do Nordeste, Eduardo Brito, chegou e disse: Gedeuti, você precisa fazer uma reunião urgente, porque saiu um pastor aqui que tem grande importância, relevância para o estado do Ceará, de Pernambuco, porque ele deu aula há muito tempo em Pernambuco, no Manaim. Você precisa fazer uma reunião. É urgente, é necessária. É necessária essa reunião. E aí, irmãos, você chega e diz: olha, eu estou aqui fazendo reunião, mas não é necessário. É necessário, mas não tem tanta importância. Mas convocou 280 pastores para isso, né? Para falar de um pastor. Esse pastor, irmãos, ele é um eletricista, trabalha numa grande empresa, mas ele fez uma carta bem dirigida, uma carta contundente, uma carta séria, uma carta ética. No entanto, há tempos atrás, 2 semanas atrás, um juiz fez uma carta no mesmo nível, com outras palavras, e, no entanto, o Gedeuti não fez qualquer menção à carta que esse juiz fez, juiz de direito. Por que, Gedeuti? Você, pastor que está assistindo, por que Gedeuti não fez isso? Deus não revelou? Ou é porque ele quer atacar os supostamente fracos? Ou ele tem ódio do Nordeste, embora seja pernambucano de canhotinho? O que você acha? Você não acha que é porque o camarada é juiz de direito e ele não quis mexer com a justiça? Tá aqui, Gedeuti, eu digo que você é cabra macho mesmo. Esse presidente assim, sabe, valente. Se você fizer uma convocação dos pastores de lá, da área de Wagner, e falar o que você falou aqui. Eu desafio você a fazer isso. Vamos lá. Vejam só, qualquer pastor ele tem o direito de se afastar por algum motivo, doença, problemas pessoais, família, né, até negócios. Então, qualquer pastor pode. O que ele faz é comunicar ao presbitério. E a função do presbitério é atender o pedido do pastor, seja ele qual for o pedido. Então, aqui, há um pedido aqui que foi feito, uma carta aberta, e não sei o que, os negócios assim, sem necessidade, mas as pessoas querem mostrar que todo mundo está errado, não é? E só quem está certo é o fulano, que acha que ele sabe tudo. Veja só, desmerecendo a carta que foi feita pelo pastor. Mas o pastor não está dizendo que está todo mundo errado. O pastor está falando daquilo que a cúpula está fazendo. E a gente vai ver o que ele fala. Ele não está falando de todo mundo, não. Ele está falando da direção da igreja. Aquilo que a direção da igreja está fazendo com ela. E não só fazendo no sentido da prática, como do ensino. Está ensinando as pessoas. Não está falando das pessoas, está falando da cúpula, está falando da presidência, está falando do conselho, de todo mundo aí. Daqueles que têm a capacidade de gerar doutrina e de formar opinião dentro da igreja. É isso aí. Então, isso é normal. É normal. À medida que o pastor ele perde a identidade com a obra, e quando ele perde,
ele perde por vários motivos. O primeiro grande motivo é se afastar. Quando ele se afasta dos demais companheiros, ele não vai às reuniões, ele não tem tempo, ele ficou rico por algum motivo, ele tem a sociedade para ele atender, ele tem família. Então, isso traz consequências ruins para a obra. Olha só, com certeza, GDT pediu um diagnóstico do pastor. Por isso que eu digo a todos os pastores, você que está pensando isso aí, não recue 1 milímetro. Primeira coisa que ele vai fazer, como está esse pastor? Ele vai aos Manaíns, ele participa das reuniões, ele faz parte dos mutirões, ele corresponde às orientações do presbitério, faça tudo, 100%. Porque quando você sair vai ser uma grande surpresa para eles. Porque senão é nesses aspectos que ele vai bater em você. Ah, o irmão já não fazia mais seminário, já não fazia parte de convocações, que não é o caso. Que o pastor Jeová estava sempre presente, ele falou conosco sobre isso. Isso aqui é uma inverdade, né? Que foi passada para o GDT de repente. Não sei. Foi passada ou foi inventada por ele, né? Já que não corresponde à realidade dita pelo pastor Jeová. Então começa a circular você, saber se você está frequente, se você está respondendo o SGI, se tem visitante na igreja. Meu irmão, a hora de sair é a hora que você vai mais trabalhar. Você trabalha e depois sai. Como é que ele estava? Meu irmão estava bombando. Foi assim que eu fiz. Trabalhei, fiz essas cantatas na rua. Quem começou aqui no estado de Alagoas a fazer fomos nós. Não só eu. Começou por mim, mas eu fui só um embrião. Tá? Os pastores todos do polo abraçaram a causa e fizemos tantos e tantos e tantos. Entendeu? Mini seminários direto em todas as igrejas do polo. Então, veio a pandemia, eu disse, agora é a hora. Agora é a hora. Por quê? Porque eu não queria que dissesse, Júnior estava se afastando, Júnior estava meia colher, Júnior estava ruim, Júnior estava de canto. Então, vamos lá. A função do presbitério é normalizar esse relacionamento de pastor e igreja. Nem todos entenderam o que é ministério. E alguns acham que o ministério é ser o dono de uma igreja, onde ele vai dizer o que ele quiser, o que ele achar, daquilo que ele não se preparou. Eu queria pegar essa frase aqui, irmãos, e refletir com vocês. Se isso aqui não diz exatamente aquilo que o GDT é. Repara, alguns acham que ministério é ser dono. E ele age como o quê, irmãos? Como dono. Meu Deus do céu. Às vezes eu acho que eles falam, mas não têm ouvidos. Porque muitas mensagens que eles pregam contra eles mesmos. É impressionante isso. Alguns acham que o ministério é ser o dono de uma igreja, que ele é. Entendeu? Onde ele vai dizer o que ele quiser. Pois é. O que ele achar, evidentemente, daquilo que ele não se preparou. Mas é isso mesmo. Tudo se encaixa com o próprio GDT. Ele está falando dele, irmãos. Ele está falando dele, daquilo que ele é em essência. Tá? Vamos lá. A diferença nossa, da igreja cristã para outros ministérios, está em que nós não exigimos diplomas, nós não exigimos diplomas de pastores. Nós escolhemos o pastor sabido, o pastor intelectual. Olha só. Duas coisas para falar aqui. A diferença é que nós escolhemos pastores com diploma. Como não? Como não? Eu ouvi dizer, não sei se é verdade. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade. Se chegar, entendeu? Pessoas com currículo de militar, se tiver gemada, promotor, juiz, alta patente, já aprova. O senhor, não, amém, amém. Meu irmão, esse homem de Deus já é um exemplo da sociedade. A gente vai falar o quê? Deus já aprovou. Porque eles precisam dessas pessoas para mostrar, para fazer marketing em cima das pessoas. Coronel do exército fulano de tal. Precisa de marketing. Juiz fulano de tal.
promotor, ele até fala de um promotor, né, procurador-geral de justiça, que se converteu da, depois da operação que prendeu a liderança. Aí não, aí é outra coisa, essa é a primeira. A primeira coisa é que ele não quer pastor que tenha diploma e currículo. Por quê? Porque esses pastores que não têm currículo, eles não pensam, eles não sabem raciocinar, eles não têm pensamento crítico. Então, para eles, quanto o pastor mais burro, melhor. Quanto mais pastor ignorante no sentido de não conhecimento, melhor. Por quê? Porque o pastor não precisa pregar mais, irmãos. O pastor é um administrador de antena, viu, pastor? Você não passa de um administrador de antena. Gedeuti retirou de você o ministério da palavra. Deus deu e ele retirou, porque ele é dono do seu ministério. Pelo menos acha que é dono, né? Vamos lá. Nós escolhemos isso. O pastor se destaca por aquilo que ele está fazendo, servindo ao Senhor. Pronto. Se destaca à medida que ele está fazendo para o Senhor. O que é isso, irmão? Mutirão, madrugada, limpeza, lavar banheiro, cavar buraco, levar pedra na cabeça. Se você estiver na construção, né, no Manaí envolvido com a limpeza, com tudo em equipes, trabalhando, dando a sua vida, largando esposa, largando filho, doente, mas mesmo assim estando lá, isso é realizar a obra do Senhor. Isso é realizar. Satélite, ligar, responder pergunta, colher, pressionar os diáconos, como ele disse na escola bíblica de ontem, pastores cuja a presença é menos que 70, 50%, essas pessoas não são pastores. Esse daí não são pastores. Frequência na escola bíblica dominical. Pastor, você, meu pastor, a sua igreja tem mais que 70% de pessoas na EBD? Você não é pastor. 50%, você não é pastor. Você não sabia disso, não? Ele falou. Você estava na reunião. Você não é pastor. Aliás, você está na EBD, né? Que isso aqui foi a EBD. Trouxe um pouquinho da EBD para mostrar para você. Você não é pastor. Tá? Vamos lá, vou seguir aqui na reunião. É tudo que as pessoas podem receber da parte do Senhor, que é o ministério. Eu, por exemplo, tenho uma família com pastores, de uma igreja tradicional. Eu queria saber qual é o problema do Gedeuti dizendo que era presbiteriano. Qual o problema que ele tem? Todo problema, né? Por quê, pastor? Deixa eu dizer uma coisa para você, tá? Se esse vídeo chegar em você. Pastores se reúnem comigo, conversando, pedindo ajuda, oração, para ter coragem, decisão, pedir para eu orientar na confecção de carta, o que é que eu acho, o que é que eu não acho. Sabe o que eles estão dizendo? Você vai se impactar. Que eles estão assistindo a escola bíblica do Hernando Dias Lopes. Não estão indo, alguns não estão indo mais. Deixa diácono na frente, né? E vão assistir a escola bíblica de Hernando Dias Lopes, porque estão encontrando com a palavra. Segura essa pra tu, tá? Vamos lá. A notícia ser pastor. A notícia atendendo aquilo que nós começamos a entender como obra do Espírito. Nós começamos a viver boas experiências e com muitas dificuldades estamos nós como pastores. Mas duas coisas o pastor tem que entender. Primeiro é que ele é dependente do Espírito Santo. Pois é, foi por isso que o pastor Jeová e outros pastores foram orar, buscar uma direção do Espírito Santo para poder sair. Tem um ungido, presbítero aqui, né? Ungido, um ex-ungido da Maranata, que o Senhor deu vários sonhos para ele. E um dos sonhos dizia assim: sai dela, povo meu. Vários sonhos, vários. Por isso que os homens de Deus buscam a direção do Espírito Santo. Totalmente. E como dependente do Espírito Santo, ele faz parte de um corpo. Pronto. Então ele está dizendo assim: você obedece o Espírito Santo, porque o sangue, né? É assim a aula, né?
Porque você faz parte de um corpo. Aí o corpo tem um comando, tem um cabeça. Quem é a cabeça? É ele. Você faz aquilo que eu quero. Viu, pastor? Você faz aquilo que ele quer, não é aquilo que Deus quer. Porque ele não permite que Deus faça aquilo que ele quer. Porque senão, não fazia isso que ele fez. Porque o princípio do evangelho é o quê? Amor, mansidão, domínio próprio, longanimidade, paciência. Em quais desses frutos que eu citei você encontra no pastor doutor Vitalino Gueiros? Quais? Quais essas características do fruto do Espírito Santo você consegue identificar na vida dele? Você poderia me dizer? E o corpo é quem determina o comportamento, a mensagem que o pastor deve trazer para as suas igrejas. Você está entendendo? O corpo determina o comportamento e as mensagens que os pastores devem trazer para a sua igreja. Irmão, se eu tivesse na reunião com isso aqui, eu tenho desligado e tenho ido embora. Como é? Quem determina é a palavra. Vou repetir aqui. Quem determina é a palavra. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É a palavra que vai lavando, vai curando, vai limpando e vai nos transformando. Então, nosso comportamento é conforme a palavra. Então, o que é que ele está dizendo, irmãos? Parece ser muito sério. Qual é o comportamento, irmãos? Que ele ensina a odiar pastores que saíram e membros, a não falar com eles. Existem mães que não falam mais com os filhos, filhos que não falam com os pais, pais que não, esposos que estão de mal da esposa porque a esposa saiu já. Sabia disso? Que tem esposas de pastores aqui no Nordeste que elas não vão mais. Elas estão indo para a presbiteriana. Veja que interessante. Existem mulheres de pastores que não aguentam mais. Tá entendendo? Então, o corpo determina o comportamento do pastor. Então, a Maranata está dizendo que ela é que decide o que o pastor faz e o que o pastor não faz. O que ele deve fazer, não. O comportamento nosso é pela palavra. Sim, tem orientações da igreja? Tem. Natural. Mas o comportamento, forma, cosmovisão, é Bíblia. Se a cúpula é bíblica, tudo certo. Mas se não é, quem determina o meu comportamento é a palavra. Sola Escritura. Só a palavra. Só a Bíblia. Tá bom? O que se passa no mundo? Cada pastor é pastor. Ele disse outra coisa aqui antes. E o corpo é quem determina o comportamento e a mensagem que o pastor deve trazer. Quer dizer que essa ligação, preste atenção que isso é muito sério, tá? Na minha opinião, uma das coisas mais sérias que tem, que às vezes, ouvindo assim, a gente não leva em consideração. É o corpo, quer dizer, ele que é o cabeça, o Gedetido, que determina a mensagem que o pastor deve trazer. Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui para a gente entender, tá? Vamos desenhar aqui, ó. Tá aqui o cabeça e tá aqui o corpo. Jesus e aqui o corpo. Aliás, Deus e o corpo, tá? Não existe mais mediador, irmãos. A mensagem é dada por Deus ao homem, ao coração do pregador. Então, ele disse, a mensagem que o pastor deve pregar em suas igrejas. Então, quando ele diz que Deus primeiro tem que mandar a mensagem para Maranata, para poder o cabeça da Maranata, o corpo que ele chama, para depois enviar para o pastor, porque o pastor só pode pregar aquilo que ele determinar. Isso significa que a Maranata é mediadora entre Deus e os homens. A Maranata é mediadora. E a ela vai
de encontro à palavra de Deus, que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Quer dizer que o pastor, no seu gabinete, estudando, orando, consagrando a sua vida, ele não pode levar a palavra. Não pode. Existem pastores que a gente tem conhecimento que não pregam aquilo que o GDT manda pregar. Não pregam. Não pregam. Vou dizer mais uma vez. Não pregam. Tá? E aí, você já viu que, como diz Joaquim, é um fracasso, né? Mas vamos lá. O que se passa no mundo? Cada pastor é pastor, então ele prega o que ele quer, porque sabe qual é o resultado? Não é que o pastor prega o que ele quer, meu irmão. É que ele prega aquilo que Deus coloca no seu coração. Você está entendendo? Ele não admite, irmãos, que o pastor tem uma conexão com Deus. As igrejas fechando. No mundo inteiro. E aqui no Brasil também, nós temos isso. Porque Exatamente. Exatamente. Os manaís sendo vendidos, acampamentos de anjos sendo vendidos, colocados à venda. O que é isso? Né? ele se esgota. O pai vai dizendo, e ele mesmo se cansa. É o caso que eu observei aqui desse cidadão, que mandou uma correspondência para cá, se desligando, dizendo tal, dizendo que se distrai, dando adeus, aquelas coisas, naturalmente. Repare só a técnica, viu? Ele mandou uma carta se despedindo, naturalmente, natural, tá tudo certo. Preste atenção. Quando ele diz que tá tudo certo, daqui a pouco ele vai dizer que tá tudo errado. Quando ele diz assim, essas igrejas aí caídas, não, mas tá tudo certo, ele não tem nada contra, mas ele tem tudo contra. O presbitério, ele não faz questão nenhuma que alguém se desligue. É um direito que tem, mesmo porque o pastor não é profissional. Então, tem muitos pastores profissionais. Muitos. Coordenadores. Aqui, ó, coordenador do Sergipe é profissional. Coordenador do Nordeste todo é profissional. Coordenador. Tem vários de Pernambuco aí. Vários não. Tem mais um, parece que de Pernambuco, que é profissional. Tem muita gente que o ministério é profissional. Muitos pastores do conselho são profissionais. Recebem salários, irmãos. Salários. Quanto maior o salário, mais a importância dele na igreja, porque ele faz isso como forma de prender a pessoa. Tá? Ele se mudou. Ele vai se mudar. É um oficial do exército. Nós temos 18. Aí, ó. Olha aí o que é que ele cita. Tem um oficial do exército. Aí você pode dizer, não, porque é mais fácil ele se mudar. Não, ele quer dar peso à reunião. Ele quer dizer que esse pastor que saiu é só um rafamé. Mas nós temos aqui oficiais do exército conosco. Comandantes de batalhão, coronéis do exército. Tá vendo aí? É isso aí. São pastores. Para onde eles vão, eles assumem os ministérios. Então, mas vejam só, não é só isso. Nós temos gente de todos os níveis. Hoje nós temos, que no Estado do Espírito Santo, nós temos alguns pastores, são juízes, né? Outros que estão dentro aqui da justiça do Estado, pessoas, né, de nível, graduados em todas as partes. Coronéis, juízes. Ele está dizendo, irmãos, aqui, ó, aos poucos, dizendo, você que saiu, pode ir embora. Tem comandante de um exército, comandante de batalhão. Nós temos juízes, pessoas de diversas partes. E aí, meu irmão, tem uma coisa interessante, viu? Nenhum processo que a Maranata pode mover contra ex-membros pode cair numa vara onde tenha juízes, promotores, serventuários que são da igreja de Maranata. Porque ele pode influenciar. Ou não? Pode ser suspeito, né? Pode ser suspeito. Pode ser suspeito, tá? Vamos lá. Mas vejam só. Às vezes, o pastor se isola. E esse é o problema. E a palavra de Deus é peca quem se isola. Quando você se isola, você deixa de receber aquilo que é do corpo. Você fica falando uma coisa, é um pouco você olha assim, para e diz, o que é que eu estou fazendo? Eu vou dizer a situação.
Aqui está o pedido de desligamento. Muito bem. Aí eles se elogiam o tempo inteiro. O maior do mundo, o grande pregador, ou seja, lá o que for. Aí você vai ver, você pega o SGI e vai ver. Ele, em 1900, em 2023. Irmãos, você vai ler a carta. Eu já fiz a leitura, na verdade. Convida você a ler toda a carta. Ele está dizendo que o pastor disse que era o tal. Em nenhum momento o pastor diz isso. Ó, se ele elogia o tempo inteiro, nenhum momento há um elogio dele a ele mesmo. Nenhum momento. Então, Geduti começa mentindo aqui na reunião. Aqui começa a reunião, né? Considerações iniciais e aqui começa a reunião. Ele se elogia o tempo inteiro, é o tal. Nunca ele disse isso. O maior do mundo piorou. O grande pregador nunca falou isso. Nunca falou isso. Tá? Ou seja lá quem for. Aí ele disse assim, aí você vai ver, pega o SGI e vai ver. Em 1900, meu irmão, eu não sabia que o pastor Jeová tinha, né, 123 anos. Não sabia. Não sabia. Pelo que eu sei, ele tem 60. Ele falou que em 1900 e 2023, 1900 nem existia Maranata. Onde é que esse GI foi buscar em 1900? Você vê que ele nem leu direito a carta. Estava tão movido de ódio que ele nem leu. Que 1900 é esse? A igreja Maranata é uma igreja centenária? Meu Deus. GI e vai em 1900, em 2023, só para os irmãos terem uma ligeira ideia. Vou pegar aqui, 2023, quantos membros com quantos membros ele conviveu? 75 membros. Quando chega agora, 72. Aí você pergunta, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. 4 anos. 2 anos, 3 anos, 4 anos. 900. Em 2023. Tô voltando aqui porque eu não entendi porque 4 anos não, tá? Só para os irmãos terem uma ligeira ideia. Vou pegar aqui, 2023. Quantos membros com quantos membros ele conviveu? 75 membros. Quando chega agora, 72. Aí você pergunta, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. 2025, 24, 23 e 22. Se ele pegou a igreja em 23, são 3 anos. Parece que o Geduti ele está envolto no espírito da Dilma. Sabe aquele negócio de estocar vento? De saudar a macaxeira? Tá? Ou o espírito do Lula. Não sabe o que fala como Dilma e infla aquilo que quer como Lula. Veja se não é. 4 anos, 2025, 24, 23. 3 anos. E mesmo assim não seria 3 anos, porque quando você pega 23, você conta 24, aliás, 23 anos, né? 23 para 24, 25. 23 anos, certinho. Não, 4 anos. É porque ele quer aumentar o tempo para dizer que ele não fez nada, né? 4 anos. O que ele fez de importante para a obra? Ele batizou 6 pessoas por ano, levantou pessoas, ele cuidou da igreja, casou pessoas, 5, 6 membros casaram, 5 membros, se não me engano, casaram e se mudaram, então houve mais um acréscimo de 10 almas novas, tudo isso, sabe o que é isso? Ele chega e diz assim, que isso é uma péssima gestão daquele que se acha gestor. O dia que ele entrou, pega o resultado dele e agora? Tá pensando que a empresa é?
que você pega lucro, e você tem que começar com lucro, exemplo, de R$ 100 e terminar com 1.000. Não, estamos falando de seres humanos. Nós estamos falando de vidas, tá? Que estão sendo destruídas por força dessa escola dominical, por conta dessa situação que é a Igreja Cristã Maranata. Só que não vê, irmão, é quem está alienado como eu estava, como ele estava. Que maranático, irmãos, era o Jeová. Meu Jeová. Meu Deus. Aí eu pergunto, viu? Pastor, os pastores 280. Pega a tua igreja, tá? Ele não sabe, pastor Gedito não sabe. Mas em algumas escolas bíblicas atrás, ele elogiou o Nordeste. Ele elogiou o Jeruti, elogiou o Ceará. E ele fez menção de uma igreja, tá? Deixa eu ver se eu pego aqui para você, tá? Um momentinho só. Jeová passou para mim aqui os dados. Jeová. Pronto. Vamos ver aqui. Isolamento, mentira, pronto. Aqui. Nos frutos. Ele mesmo, Jeová, fala aqui, ó. Usou este aí para afirmar 4 anos, número de 75 meses para 72. Somente em 2004 foram feitos 5 casamentos. Aquilo que eu falei, né? Houve uma média de 6 pessoas acrescentadas por ano. Já falei. A igreja tem uma excedente frequência no final de semana de cerca de 13 visitantes por culto. Aí, essa parte que eu queria falar, ó. Por 3 vezes, meu nome e o nome da igreja, Dias Macedo, foi citado e elogiado pelo pastor Geduti no Manaim Domingo Martins em relação das 30 igrejas com maior participação das contribuições da EBD. Primeiro lugar no Nordeste inteiro. Eu estou entendendo, irmão, sabe o quê? Que as pessoas que deram essas informações deturpadas estavam com inveja do trabalho produzido pelo pastor Jeová. Olha aqui. Por 3 vezes o nome dele e o nome da igreja Dias Macedo é citado e elogiado por Manaíns com relação às 30 maiores igrejas, na verdade, contribuições da EBD. Primeiro lugar do Nordeste. Sabe quem saiu, irmãos? O pastor que mais produz para Maranata. É por isso que ele fez essa reunião com 280 pastores. Porque ele viu que saiu o pastor que mais estava produzindo para a igreja. Enquanto isso, vai no canal A Religião Certa, que o pastor lá, que o irmão lá faz um trabalho de divulgar a foto das igrejas nas escolas bíblicas dominicais. Vai lá ver. Certo? Meus queridos, olha, eu vou ter que encerrar aqui para o vídeo não ficar tão longo. Eu acho que 50 minutos é um excelente vídeo. Eu parei aqui, tá? No minuto... Em 8 minutos, 7 minutos, 8 minutos. Tem muita coisa para falar e às vezes é bom a gente explicar para que as pessoas entendam, tá? Então depois eu vou voltar com esse react, tá? Dessa reunião aqui do Conclave do Nordeste, agora com todos os detalhes, tá bom? Então, volta aqui para mim, queridos, para a gente se despedir dos irmãos. Eu queria dizer que acompanhe, irmãos, aqui o canal. Ouça cada detalhe. Tome as decisões que vocês acharem melhores para as suas vidas, tá? Deus abençoe os irmãos. Mais uma vez, não é inscrito, meu irmão. A gente tem notado que as pessoas não se inscrevem no nosso canal. Muitas pessoas são não inscritas. De repente você se esqueceu, vai lá, se inscreve, ativa o sino de notificações, curta, compartilhe, pelo amor de Deus, comente. Vai chegar todo o nosso material na notificação do seu smartphone, tá bom? Deus abençoe, graça e paz de Jesus. Fiquem todos com Deus.